Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui números de duas pesquisas aí feitas em estados importantíssimos, Bahia e Pernambuco. Como é que está lá o cenário para disputa para o governo desses dois estados e também como está a aprovação, né, tanto do governador, o Jerônimo Rodrigues da Bahia, assim como da governadora de Pernambuco, a Raquel Lira. Vamos trazer detalhes, reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a pesquisa da Quest foi feita aí na Bahia e foram ouvidos 1.200 eleitores. E em Pernambuco foram ouvidos 1.104 eleitores entre os dias 13 e 17 de agosto. E além desses dois estados, temos levantamentos aí em outros. A gente vai trazer tudo para vocês aqui. Vocês fiquem atentos nos próximos vídeos do canal, que vai trazer o seguinte: a margem de erro dessa pesquisa aqui é de 3 pontos, para mais ou para menos. Vamos começar aqui com a Bahia. Primeiro turno, nós temos aqui liderando o ACM Neto, ex-prefeito da capital, Salvador. Foi um prefeito muito bem avaliado, tentou virar governador em 2022, porém perdeu as eleições por lá para o Jerônimo Rodrigues. Mas agora a população não parece aí, né, tá a fim de continuar com o Jerônimo, tanto é que o ACM é quem lidera. A ACM Neto é do União Brasil, que entrou nessa federação agora com o PP, chamada agora União Progressista. O ACM então lidera com 41%, e seguido aqui do Jerônimo Rodrigues, que tem 34%. Eles não estão empatados tecnicamente, por pouco, porque o Jerônimo pode ter que entre 31 e 37, e o ACM Neto pode ter entre 38, então eles não se encontram, e 44. Então a distância entre eles aqui não permite dizer que estão empatados, porém, portanto, né, o ACM Neto venceria as eleições se elas fossem hoje. Em terceiro vem o ex-ministro de Bolsonaro, João Roma, que é do PL. Em quarto, o candidato do PSOL, Kleber Rosa, com 2%. José Aleluia, que é do Novo, aparece aqui com 1%. Indecisos, 4%. Branco, nulo, não vai votar, 14%. Essa pesquisa, ela até foi mais animadora um pouco para o Jerônimo Rodrigues. Outros levantamentos têm mostrado a vantagem do ACM Neto muito maior do que esse instituto traz aqui. E a Quest perguntou sobre a aprovação do governador. 59% aprovam o governo do Jerônimo, que é do PT. 33% desaprovam. E esses números até pioraram um pouco para o Jerônimo, que tinha aí 30 pontos de vantagem no levantamento anterior, e agora essa vantagem é de 26%. Então, uma notícia aqui que é boa para o Jerônimo porque mais gente aprova do que desaprova. Porém, é ruim porque essa distância está diminuindo aí, faltando 1 ano e 2 meses para as eleições. A avaliação do governo aqui vai trazer também aqui 59%, né, de aprova. Na verdade, aqui repete, o gráfico só mostra essa tendência, né, de que ele tinha até melhorado no levantamento anterior, mas agora deu aí uma piorada. Em relação a Pernambuco, vamos trazer aqui como é que estão os dados de lá. João Campos, que é o prefeito da capital, Recife, lidera com 55%. E em segundo vem Raquel Lira, do PSD. Aqui a pesquisa colocou PSDB, que é o partido que ela estava. A Raquel Lira já saiu tem um tempo. Você vê como é que os institutos eles não se atentam para coisas básicas. A Raquel Lira está no PSD. E ela aparece em segundo com 24%, ela que é a atual governadora. O Gilson Machado, o sanfoneiro, aquele ministro do Bolsonaro, aparece em terceiro com 6%. Eduardo Moura, do Partido Novo, com 4%. Indecisos, 4%. Branco e nulo, 7%. E aqui a pergunta que eu sempre faço em vídeos de pesquisa Pernambuco é: Raquel Lira é uma política, né, de alguma forma experiente, já teve ali outros mandatos antes de se tornar governadora. Ela sabe que a parada para ela lá é muito, mas muito difícil. Diria quase impossível vencer o João Campos em Pernambuco. João Campos, que vem de uma família também tradicional, Raquel Lira também, mas João Campos, né, filho do Eduardo Campos, foi governador, sofreu aquele acidente em 2014, quando disputava a presidência. É um rapaz jovem, antenado aí com rede social, e o pessoal gosta e tem tudo para ser reeleito. Raquel Lira, sabendo disso, ela vai tentar ser reeleita
numa disputa praticamente impossível, ou ela vai, dar uma recuada para não ficar sem mandato e disputar a vaga no Senado, ou uma vaga de deputada federal, para continuar ali na vitrine com visibilidade. Quem sabe no futuro, quando o João Campos não puder mais ser reeleito governador de Pernambuco, ela voltar e disputar para tentar um novo mandato. Então, é uma situação aí que a Raquel Lira vai ter que decidir, e penso que para o político não é fácil quando você vai terminar o seu primeiro mandato com vontade de continuar, e quem está no mandato podendo ser reeleito tem vantagens em relação aos seus adversários, mas lá não é o caso. Lá o João Campos é o franco favorito. E até voltando um pouco na Bahia, antes de trazer outros números aqui de Pernambuco, lá a situação do Jerônimo é a seguinte: ele também está no primeiro mandato, pode ser reeleito, mas o Assemineto é uma figura extremamente carismática e o PT tem enfrentado dificuldades em algumas áreas lá que tem afetado muito a imagem de uma forma negativa do atual governador. Tanto na questão da segurança, Bahia que já não era assim, nossa, um exemplo de segurança, um exemplo nesse assunto aí de segurança, e também na educação. E aí não dá nem para o atual governador culpar o anterior, porque o anterior era do PT e ficou lá 8 anos, que é o atual ministro da Casa Civil, o Rui Costa. Que antes dele, quem ficou lá? O Jacques Wagner, 8 anos. Então a gente está indo para 20 anos de governo do PT na Bahia. Então se tem uma crise na segurança, de quem que é a responsabilidade? Não dá para culpar antecessor, nem dá para culpar governo federal. Então, assim, é uma situação que realmente tem afetado negativamente o atual governador. Por isso, na Bahia, o Assemineto, não vou dizer que lá tem favorito, não. Nem o ACM mesmo aparecendo liderando as pesquisas, nem o atual governador, que tem a máquina na mão. Lá na Bahia, eu acho que a disputa vai ser muito, mas muito apertada. Diferente de Pernambuco, que eu acho que o João Campos aqui vai vencer e no primeiro turno. Perguntaram se a Raquel Lira merece ser reeleita. 52% responderam que não. E 44% que sim. Aqui até melhorou um pouquinho os números para ela. Em fevereiro era uma vantagem de 11 pontos para quem achava que não. Agora é de apenas 8. Mas mesmo assim o pessoal pode falar assim, eu acho que ela merece ser reeleita, mas vou votar no João Campos mesmo assim. Então ela tem que lidar com essa situação aqui complicadíssima. E a aprovação do governo dela, vejam só, 51% aprovam e 45% desaprovam. O que indica que muita gente que aprova o governo dela vai votar, ou respondeu aqui que vai votar no João Campos. Porque senão ela teria pelo menos 51% dos votos, concordam? Então a situação para ela lá, mesmo fazendo um governo bem avaliado, segundo a pesquisa aqui, ela não é a favorita para as eleições de 2026. Pessoal, é o seguinte, vocês já ouviram falar aí no sucesso esplendoroso da Coreia do Sul? E talvez na sua casa ou no seu bolso tenha algum produto que veio de lá. Por exemplo, Samsung, um telefone da Samsung, um ar-condicionado da Samsung, ou talvez você tenha um carro da Hyundai, ou uma televisão da LG. E por que eu estou falando disso aqui? Porque existe uma conversa fiada de liberais de que o Estado não deve se meter em questões e que tem importantes do setor privado. E aí, que o Estado tem que ser mínimo, que tem que deixar o livre mercado fazer a magia acontecer e que vai desenvolver os países. Não é assim que funciona. O que a gente tem que cobrar é um Estado forte, não um Estado gordo, como quem diz isso é o Daniel Uchoa, que é o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo e que eu recomendo, que eu super indico para vocês assistirem. O Daniel Uchoa faz um trabalho sensacional e ele fez um vídeo explicando o sucesso da Coreia do Sul. E é um vídeo assim muito didático, muito mesmo. Por que você tem que assistir da Coreia do Sul se a gente mora no Brasil? É porque está chegando a eleição e a gente tem que cobrar dos políticos compromisso com aquilo que outros países que deram certo, fizeram. Como é que eu vou querer que o Brasil aplique o que deu errado nos outros? Não, eu tenho que cobrar dos candidatos, seja de qualquer partido, de qualquer ideologia, porque a gente torce pelo bem do Brasil. Então se você que me assiste gosta do Lula, vamos cobrar do Lula. Se você que me assiste gosta, aí a gente não sabe quem vai ser os outros candidatos, né? Mas se você gosta do Tarcísio, do Ciro Gomes, do Eduardo Leite, Ratinho Júnior, vamos cobrar deles nas redes sociais, vamos conversar com as pessoas. A gente tem que ajudar a criar uma corrente de opinião no Brasil em torno daquilo que realmente importa. Então a gente tem que sair para trocar ideia. Num boteco aí, você vai para um boteco, vai para um clube, e vamos falar de política. Vamos falar de coisa, a Coreia do Sul deu certo. E aí quando alguém for falar assim, mas o Estado tem que ser mínimo, vamos explicar que não, porque o Daniel Uchoa explicou. Então vou deixar aqui o link
Aí eu peço que você assista esse vídeo, ele é muito importante para a gente ajudar, repito, essa corrente opinião que defenda um Estado atuante onde ele tem que atuar. E não tem que ficar atuando em tudo também não, como o Daniel vai explicar. Tem parte que quem sabe fazer é o setor privado. Mas o setor privado se beneficia de um Estado importante onde ele deve ser. Como ele cita exemplos, não só lá, tem dos Estados Unidos, tem de outros países. Olha quem acha que existiria internet não fosse o Estado. Pois é, GPS que você usa aí não foi a iniciativa privada que inventou, foi o Estado, foi investimento estatal. Aí depois sim, depois passou para a mão das empresas comercializar e tudo mais. Então é um vídeo muito bacana, né, que eu insisto e peço, né, tá aqui embaixo o link dele, bora assistir pra gente aprender. Eu mesmo tinha ouvido falar de exemplos da Coreia do Sul, mas quando eu vi o vídeo do Daniel, eu falei, puxa vida, eu até comentei aqui no outro vídeo já, eu assisti 2 vezes. Então recomendo que vocês assistam pelo menos uma, com certeza vão aprender bastante com ele lá. Então tá aqui embaixo o link do canal Investland, do meu amigo Daniel Show. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Bora espalhar o vídeo e trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!